Senhor? Pode se assentar, fique à vontade. A gente vai deixar o ofertório para o final. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Um salmo muito conhecido, salmo de número 133. Se você achou, diga amém. Salmo 133. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode repetir isso comigo? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Se você estiver de pé, pode se assentar e pode glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estava hoje à tarde aqui na obra, né? E eu me peguei nesse versículo. Foi um final de semana um pouco corrido. E me lembrei, né, que uma vez eu estudei um pouco sobre o Hermon. E esse mistério desse grande monte, a respeito da sua condição natural, que somente Deus consegue ter o controle de todas as coisas, e Ele consegue permitir esse privilégio. Ele é um monte que, independente das estações, eu quero que você comece a entender isso nessa noite. Independente das estações do ano, Ele continua com geleira. Só que a geleira dele não traz para um significado de frieza para nós, porque aquela geleira, ela vai produzir o nutriente necessário que Israel precisa. E é de uma forma contínua durante 365 dias do ano. E Davi, ele vai expressar esse monte, depois de algumas comparações. Ele vai dizer no início do capítulo que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele vai falar da barba de Arão, do óleo que desce. No versículo 3 ele vai dizer como? Ele vai dizer como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Ou seja, um monte que entre os demais montes continua exercendo a sua função de fortalecer, alimentar, de frutificar com um foco. Quando você estuda sobre ele, e eu vou falar alguns detalhes aqui, você fica admirado porque ele tem um propósito específico, não somente para Israel, mas ele tem um propósito específico para Israel, onde ninguém pode impedir. Eu quero falar algo para você aqui nesta noite. Independente das estações, o Monte Hermon não para de produzir. Fala para o irmão que está do teu lado. Independente das dificuldades, independente da situação a qual você possa estar passando, você não vai parar de ser frutífero. Você tem um propósito, você tem um foco. Eu escuto alguns pastores, e alguns pastores eles costumam dizer que quando o ser humano, quando o homem ele consegue entender o propósito dele nessa terra, quando ele consegue não somente compreender a cruz, quando ele não consegue somente compreender a sua salvação, quando ele não consegue somente compreender a questão da sua importância na sua casa, na sua família, mas quando ele entende o propósito dele nesta terra, ninguém para ele. Era para tu estar dando glória aí sentado, irmão. A hora que nós entendemos o nosso propósito, sabe, parece que uma porta ou é uma porta que se abre, ou é uma porta que se fecha. Uma porta que se abre de Deus, ou uma porta que se fecha do inimigo, que tenta te impedir, que te para, que
você alavanca de uma certa forma que ninguém entende. Eu passei esse final de semana conversando muito com o pedreiro, nosso evangelista João Batista, e ele me contando algumas histórias, algumas situações a qual ele passou, e eu contando das minhas também. E hoje aqui no almoço, ele sentado, ele falou assim para mim, ele já era crente, ele falou assim: eu jamais imaginaria que tu um dia seria pastor. Olha como é que é importante nós entendermos o processo. Fala para o irmão que está do teu lado: entenda o processo, filho. Porque tem gente que reclama demais no processo. Quem tem promessa aqui, dão glória. Toda promessa se realiza através de um processo. Só alcança a promessa quem suporta o processo. Cutuca o irmão que está do teu lado: só alcança a promessa quem suporta o processo. É forte. Porque muitos lá fora, quando olha para você, quando você conquista algo, quando você realiza algo, algumas pessoas vão dizer: como assim obreiro? Como assim pastor? Como assim diácono? Como assim presbítero? Como assim missionário? Como assim a família aos pés da cruz? Como assim era cachaceiro e agora não é mais? Quem está entendendo, diga amém. Como assim era um adúltero, agora não é mais? Como assim era um viciado, agora não é mais? Eles não entendem porque eles não acompanharam o processo. Mas tem um que está do teu lado o tempo todo, te ajudando a passar pelo processo. Isso é forte. E quando eu estava meditando nesse texto e juntando as conversas que eu tive no final de semana, eu falei: meu Deus, como Deus é bom. Fala para o irmão que está do teu lado: como Deus é bom. Porque às vezes a gente esquece. Irmão, teu vizinho pode ser bom, teu amigo pode ser bom, teu pai pode ser bom, mas ninguém é bom igual a Deus. Ninguém é tão bom quanto Ele. Eu sempre costumo dizer aqui que antes da criação do mundo Ele já te conhecia. Por isso que eu falo, quando o ser humano entende o propósito dele nessa terra, ninguém consegue parar ele, porque o propósito que tu tinha na terra, ele já foi escrito e decidido antes da terra ser formada. Ele já sabia que você existiria. Você não é um acaso. As pessoas às vezes estão chateadas com as situações da vida. Você que pode estar nos ouvindo aí, que está chateado, pensando em desistir, pensando em parar, Deus está falando: você já era um propósito de Deus. Tu não nasceu por acaso. Ninguém está nessa terra por acaso. E quando eu digo ninguém, é ninguém, irmão. Até aquele deficiente que nasce com síndrome de Down, ele tem propósito, irmãos. Senão não estaria nesse lugar. Senão não viveria entre nós. Então, o que eu quero falar com você nessa noite, e foi falado aqui sobre a igreja de Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia, pela nossa diaconisa, uma igreja aparentemente, a Bíblia fala que a igreja é fraca. Mas ela guarda o quê? Ela guarda a palavra e não nega o quê? O nome do Senhor. Ela pode ser fraca. Ela pode se apresentar para as demais como uma igreja sem estrutura, aparentemente. Só que quando você olha o profundo dela, ela tem estrutura. Por quê? Porque ela guarda o principal, que é a palavra. É a palavra que converte, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que reconstrói a vida do homem. E ela guarda o principal, que é a palavra, e não nega o nome. E é o nome que está sobre todo nome. É o nome que foi crucificado naquela cruz, que o sangue foi derramado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele ainda vive. E eternamente. Eternamente. Então quando eu olho para essa igreja, e é uma igreja que é a igreja que Deus quer, a igreja que Deus espera, é a igreja que Deus vai buscar, amém, irmão? Amém? Quando tu estuda sobre as 7 igrejas, ela numa visão teológica, ela também aponta para os 7 períodos do crente na terra. E a última igreja, se eu não me engano, é Laodiceia, uma igreja morna, fria.
E essa é a igreja que estamos vivendo. Mas o fato de vivermos esse tempo numa visão teológica, e eu não estou aqui para dizer que eu estou certo, mas numa visão teológica, dentro de um conceito, se é a igreja de Laodiceia que estamos vivendo, uma igreja fria, uma igreja morna, o Senhor falou, é o tempo da Laodiceia, mas eu espero você, Filadélfia. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Porque o irmão pode estar frio, sabe, o parente pode estar frio, o amigo pode estar frio, a igreja do lado pode estar frio, mas ainda tem Filadélfia sentada aí? Porque é essa igreja que ele vai buscar. O teor de estudo, períodos. Mas o que Jesus quer é uma igreja fortalecida na palavra. Fraca aparentemente, mas forte lá no seu secreto com o Senhor. Ainda vai falar da coluna, né? Eu te colocarei como coluna. E quando tu estudas sobre as colunas, a cidade de Filadélfia, que também foi destruída por um terremoto, ela tinha algumas colunas lá dos deuses romanos. Por isso que o Senhor vai falando, eu te colocarei como uma coluna. Ou seja, não é a coluna do Deus que foi levantado, não é a coluna do Deus que os romanos adoram, não é a coluna, sabe, do que teu amigo pensa e adora, não é a coluna do que as outras religiões pensam e adoram, é a coluna do Deus vivo, inquebrável, sustentável. E ele fala, e ele vai dizer que te colocará como coluna, ou seja, você vencerá, você sustentará, você vai resistir qualquer situação. E eu falei, Senhor, como é que o Senhor quer que eu ministre hoje? E aí vem essa palavra para começar a edificar. Nós louvamos aqui, né? Porque a gente tem que descer muito. Não vai entender o que eu vou falar aqui. A gente precisa descer muito, porque a força do crente, a força do verdadeiro adorador, ela não está nos resultados que eu tenho para mostrar que eu cresci, eu subi. Ela está na raiz, e quanto mais eu desço, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu me entrego a Deus, quanto mais eu me humilho diante dele, é que vai me trazer força. Não é o resultado da minha palavra, da palavra que eu pregar, que a palavra não é minha, é do Senhor. Não é o resultado da oração que eu fizer, sabe? Eu posso ir no hospital e Deus quer usar todo mundo para curar, sabe? Eu posso ir, sabe, ir lá e encontro um diagnóstico negativo de um médico. Olha, não vai passar desse mês, e você põe a mão, quem crê nisso, diga amém. E essa pessoa vai viver até a hora que Deus falar, a hora que ela quiser, a hora que eu quiser que ela vai embora, ela vai embora. Você impor a mão e curar, você impor a mão e libertar pessoas. Deus quer te usar sim para isso, mas esse não é o resultado que vai mostrar para as pessoas que eu estou fortalecido. É a minha intimidade com Deus, é o meu mergulho com Deus, é o meu profundo com Deus. Vai me trazer certeza de salvação, vai me trazer certeza de que eu estou no caminho certo. Em algum momento eu preciso ser corrigido. Quem está entendendo, diga amém. Porque o evangelho de hoje que estão pregando, as pessoas estão muito, não é só o evangelho, o mundo, desculpa o termo, está mimizento, irmão, não pode nada, tudo é assim, tudo é assado, sabe, tudo está chato demais, irmão. O mundo está muito chato. E fica, sabe, um clima, você fica, não pode mais falar certas coisas em determinados lugares. Está chato demais, irmão. Quando nós que somos um pouquinho mais velhos, nós vivemos um tempo que, sabe, tínhamos mais liberdade e se tinha mais respeito. E hoje se exige respeito, mas ninguém quer respeitar a liberdade do outro. E isso chegou dentro da igreja, sabe? Estamos vivendo os dias de que a pessoa agora, ela se chateia, sai, vai para outra igreja, não concorda com alguma coisa. Ninguém está aqui para, ninguém é obrigado a concordar comigo com nada. Você tem que concordar com a Bíblia, com a palavra. Por isso que a igreja tem que pregar a palavra, porque amanhã ou depois, quando chegar diante de Deus vai diante de Jesus vai falar: tu ouviu a palavra, irmão? Te foi ensinado a palavra, você que não quis ouvir.
Você que colocou diante, sabe, da palavra, você que colocou o teu achismo, o teu pensamento. E nós não estamos em tempo de achar ou de pensar, estamos em tempo de aprender e de buscar a face de Cristo. Nossa diaconisa falou aqui, Jesus está às portas. Como tem gente desligada. Como a igreja está desligada. Sabe, o mundo já virou praticamente de cabeça para baixo. Irmão, escuta o que eu vou falar aqui, você que está nos ouvindo na live. Dá glória na tua casa, dá glória onde você estiver, porque a gente ainda pode adorar o Senhor com liberdade, irmão. Só que isso está acabando. Escuta o que eu estou falando. Pastor, o senhor está pregando terror. Não estou pregando terrorismo não, a Bíblia está se cumprindo. E contra a Bíblia, nem eu, e nem você, e nem ninguém pode ir contra, irmão. Porque ela vai se cumprir. Aquilo que o Senhor designou para a humanidade vai se cumprir. Um esfriamento espiritual no mundo de uma forma absurda. E eu não quero sair do contexto do Salmo 133, porque o Monte Hermon, ele é uma fonte inesgotável, sabe, de bênção. Ele é uma fonte, desde a sua existência, ele é uma fonte, sabe, de prosperidade para aquele povo. E isso se estende para a minha vida e para a tua vida. Posso ouvir um amém? Tu aceitou Jesus, irmão, é uma fonte inesgotável de bênção para a tua vida. É uma fonte, a nascente do Jordão é aos pés, sabe, do Hermon. E o Jordão, quando tu estuda sobre ele vem alimentando. Se você olhar as imagens da nascente do Jordão, é tudo muito lindo, irmão. Sabe, tudo que eles produzem ali, dá, tudo que eles plantam dá. Existe riqueza naquela água, vocês não têm noção do que eu estou falando. Existe riqueza, existe proteínas, aonde ela vai passando, ela vai dando vida. Vai se estendendo por todo Israel, passa pelo lago de Genezaré. Os peixes de lá são saborosos, conforme dizem os historiadores. E a Bíblia vai relatar. Mas esse rio Jordão, ele vai finalizar o seu percurso no Mar Morto. E o Mar Morto, a quantidade de sal é tão absurda que você boia nele. Não tem vida ali. E o que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que ainda que eu seja fonte de fortalecimento para as pessoas, fonte de vida diante de Deus, eu tenho que morrer. Hoje em dia as pessoas vivem o Evangelho, principalmente aqueles que têm uma posição, achando que eles até fazem um diagnóstico da vida, do que faziam, do que eram e o que são hoje, e aí começam a ser usados por Deus, e Deus, Ele quer usar mesmo os seus servos na terra. Ele usou lá atrás e vai continuar usando, até a vinda de Cristo Ele vai continuar usando, porque Ele quer usar. Só que entra uma soberba, entra, sabe, uma postura que Deus, e olha, quando a gente olha para Jesus, irmãos, o próprio Deus revestido num homem, num ser, carne e osso, vivendo todas as dificuldades que eu e você vivemos, passando por todas as dificuldades sem perder a humildade. Quando tu olha para Jesus, Ele vai em determinados lugares e as pessoas não querem receber Ele, e Ele simplesmente se retira. Quem está entendendo isso, pô? Ele vai passando e uma multidão vai seguindo ele, aí ele vai entrando nas cidades, sabe, e vai tendo cura, e vai tendo, sabe, libertação, sabe, vai tendo discipulado, vai tendo ensino, e ele vai passando pelas cidades, ainda levanta-se fariseu, ainda levanta pessoas contra a vida dele, só que nada disso faz Jesus parar. Ele continua seguindo o percurso dele. Deus está falando para pessoas aqui:
Você está parando porque estão te acusando, você está parando porque estão apontando para você, você está parando porque as pessoas não estão acreditando em você. E quem é que acreditava em Jesus, irmão? E Jesus está dizendo, para de olhar para o que estão falando. A voz alheia, ela não vai te edificar, é a voz de cima, é a voz do Senhor. Jesus vai ensinando isso para a gente. É a voz de Deus que edifica a minha vida e a tua vida. E Ele nos ensina princípios de oração, de jejum. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos dando ferramentas. E por que Ele vai nos dando ferramenta? Porque Ele sabe primeiramente que nós somos limitados. Por Ele ter sido homem, e por Ele ter passado por tudo o que o homem passa nessa terra, Ele sabe que eu e você somos limitados. E por isso que Ele vai dizer, toma essas ferramentas, pratica elas, ensina. E por que eu utilizo essas ferramentas? Eu utilizo porque eu sei que se eu não me alimentar disso, eu me torno fraco. Por quê? Porque eu fico vazio. E estando vazio de Deus, Satanás bagunça. Satanás faz arruaça. Por isso que ele vai dizer que a oração do justo, por que ela pode muito? Porque é um justo que sabe que não tem outra solução a não ser orar. Tem problema na tua vida que não adianta você mais ficar chorando pelos cantos, ou reclamando com A, ou reclamando com B, ou reclamando com C. E Jesus está falando, tem que orar. Vai ter mudança na tua vida que vai ser feita por oração. Ah, o fulano não quer nada com Jesus. Jesus está falando, mas tu não ora, tem que orar. Eu vou repetir, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Ele vai ensinando, e Ele mostra isso para a gente. Ele vai mostrar isso para a gente. Ele conhece tanto a gente, que no Getsemane, quando Ele vai orar, Ele vai dizer para o Senhor, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Em outras palavras, Ele está dizendo assim, me tira desse projeto aí, me dá uma outra possibilidade. Mas Ele encerra dizendo, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Tem hora que a gente quer parar, tem hora que a gente não está aguentando, tem hora que a gente está com essa oração, Senhor, passa adiante esse cálice. É muito duro para mim, é muito difícil. E a Bíblia diz que Deus não dá nada para a gente que a gente não venha. Que a gente não venha. Se tu está passando é porque suporta, irmão. E sabe por que tu suporta? Porque tu tem Ele. Se tu tem Ele, tu suporta. Então Ele vai nos ensinando. Irmãos, o tempo todo Jesus é conosco. Quem já ouviu isso? Quem já leu isso na Bíblia? O Senhor é contigo. Fala para o irmão que está do teu lado, o Senhor era contigo. O tempo todo. Ele fala isso para Gideão, Ele fala isso para Josué, Ele fala isso para quase todo mundo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. E se o Senhor é comigo, o que eu tenho que temer, irmão? Foi falado aqui de pandemia, foi falado aqui de um monte de situação. E a igreja está aí, sim ou não? Ah, pastor, mas muitos morreram. Sim, mas a igreja está aí. Um monte de dificuldade, um monte de gente perdeu o emprego. E Deus está falando, mas eu estou aí. Deus não deixa faltar nada, irmão. Mas isso é só para quem crê. Isso é só para quem tem fé. Isso é só para quem crê. O interessante é que eu reparei que antes da pandemia, as pessoas estavam passando suas dificuldades, portas fechadas, desempregadas. Deus abriu porta. Aí chega na pandemia, aí passam de uma dificuldade, sabe, é um desespero, irmão. E eu estava conversando hoje com os obreiros, sabe, e as pessoas ficam dizendo, sabe, é pandemia, é desemprego, um monte de coisa. E Deus está falando, põe tudo acima de mim, eu estou acima disso tudo. E Ele está dizendo, eu sou contigo. E Ele está dizendo, se eu estou acima disso tudo e eu estou contigo, para de ficar olhando para essa dificuldade. Está igual Israel, 40 dias, só olha para o gigante. O gigante vem de manhã, não tem homem não. Israel lá, ó, ninguém, Saul, todo mundo quietinho. Aí volta o gigante de tarde, não tem homem aí para lutar comigo não. 40 dias, 80 afronta. Tem gente assim. A dificuldade está ali, a afronta está ali, e Satanás está perguntando, é aí mesmo que eu quero que você fique. Sabe, tem momentos que Satanás não quer nem invadir o nosso território, só na fronteira ele já quer parar a gente. E Deus está falando, ei, tu vai passar por essa fronteira, irmão.
Porque comigo tu não tem limite. Quem está entendendo isso, por favor? Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: sai dessa fronteira. Toma a postura de Davi. Tem momentos que nós temos que tomar essa postura. E por quê, pastor? Porque Deus está conosco, irmão. Davi vai dizer para Saul: não, eu vou lá, Saul, você é um garoto, não tem como. Meu rei, eu tomo conta, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Eu tomo conta da ovelha do meu pai. Toda vez que vi um urso, e toda vez que vi um leão, ou seja, toda vez que vi uma dificuldade, eu superava. Toda vez que vinha alguém tentando tomar algo que era do meu pai, eu superava. Por que ele superava? Porque Deus era com ele. Eu agarrava na barba, eu jogava para o chão, eu brigava. E Deus está falando para pessoas aqui: continua lutando, continua brigando, porque você vai superar, porque eu sou contigo. Então ele vai dizer lá: eu tenho experiência. Se eu destruir um urso e destruir um leão, quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? E Deus está falando para mim e para você: porque, mas pastor, por que um gigante? Por que eu estou com tanto medo? É porque a aparência do problema, ela te inibe, ela te diminui. Só que você não tem que mostrar, sabe, para Deus o problema. Você tem que mostrar para o problema e para o gigante quem é o teu Deus, porque está acima dele. É essa aplicação que o crente tem que ter. Como é isso, pastor? Trazendo para nossos dias. Quando a doença chegar, você tem que dizer para a doença: ei, para de gracinha, porque meu Deus é maior. Quando a porta se fechar, você tem que falar: essa porta vai ter que se abrir, porque meu Deus é maior. Porque é Ele que abre a porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Essa é a postura. Sabe? Estou com problema no casamento, tem que falar: aí, demônio que está tentando destruir meu casamento, meu Deus é maior, hein? É inverter essas coisas. E isso vai chegar próximo da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mais do que eu espero. Eu não consigo ver a resolução do problema, mas eu espero. Por quê? Porque eu tenho fé. É porque você já disse para o problema que está lá na frente que você tem uma fé naquele que é maior. Então o tempo todo Deus é conosco. Quando eu me deparo com esse contexto, fala para o irmão que está do teu lado. Mas fala para ele assim, ó. Fala para ele assim, olha só. Fala para ele, olha só. Eu vou repetir o que o pastor vai falar. Mas tu recebe aí, cara. Fala para ele, é para receber, hein? Fala para ele assim: Deus é contigo, irmão. Fala para ele assim, ó: quando Deus decide abençoar, prosperar, ninguém impede. Quem entendeu isso? Dá um glória aí. Ninguém impede, irmão. Deus decidiu abençoar Israel. Israel é uma pontinha no mapa. O nome é maior do que o território desenhado. Pequenininho. Um pontinho pequenininho. Cercado por gente que odeia eles. Entende isso aqui, irmão? Para a direita ninguém gosta dele, para a esquerda ninguém gosta dele, para frente ninguém gosta dele, para trás ninguém gosta dele. Só que Deus decidiu abençoar. A mão está lá, irmão. O poder é tão grande que, segundo a história, eles foram dizimados dos seus lugares, foram espalhados pelo mundo. E Deus foi lá e trouxe tudo de volta. E estão lá, trazendo para nós. Deus decidiu te abençoar, irmão. Era para tu estar dando glória aí. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é o momento financeiro que você está passando, espiritual, o momento familiar que você está passando. Só que Deus está falando: eu decidi te abençoar. Não é um pastor, não é um pastor Cleito que está decidindo te abençoar, não. Porque se eu pudesse eu te abençoava, mas eu não posso, mas Deus pode. E Ele decidiu. Ele decidiu abençoar a tua casa, ainda que a tua casa esteja de cabeça para baixo. Ele está dizendo: eu estou contigo, vamos arrumar ela junto. Eu vou arrumar teu casamento, ainda que esteja destruído. Estou contigo, vou arrumar junto. É isso que Deus está falando. É isso que Deus quer ver em nós. E às vezes coisas não acontecem porque Deus está esperando uma ação nossa de fé, porque já está pronto a bênção na mão dele para a minha vida e para a tua vida.
Deixa eu voltar para o irmão para me fechar. Está o orvalho. Ele vai derreter, irmão. Irmãos, eu estou pedindo a Deus aqui para me terminar a mensagem. Porque eu quero que tu entenda, visualize isso aqui. A geleira derrete, vai por dentro das rochas, irmão. Passa pelo território do inimigo e vai parar em Israel, mas ninguém pode impedir. Não tem como. Não tem como. Olha o que Davi está falando. Davi está dizendo com outras palavras: o Senhor resolveu nos abençoar, não tem ninguém que impeça. Em outras palavras, Davi está falando: eu sou abençoado porque Deus resolveu me abençoar. É isso que você tem que dizer: eu sou abençoado porque Deus resolveu me abençoar. Ainda que na tua casa não chegou aquilo que tu queria, você tem que começar a profetizar: eu sou abençoado porque Deus resolveu me abençoar. É muito forte isso. E a nascente, ela vai parar os pés do irmão lá em Israel. Eu queria ter tido tempo para trazer o estudo para você, mas vou fazer uma live, eu vou botar lá na pasta os detalhes, metragem, os locais, os acontecimentos. A gente fala do Jordão. Muitos acontecimentos na Bíblia foram no Jordão. Jesus batizou no Jordão. Foi batizado por João Batista no Jordão. O Jordão se abriu, sabe, para o povo passar. Naamã foi curado. E eu quero encerrar aqui. Naamã foi curado no Jordão. Ele vai cogitar tanto rio bom, sabe, como se estivesse no rio. Eu tenho Barra da Tijuca para mergulhar. Eu tenho Copacabana para mergulhar, tudo lindo. Vai me mandar para Sepetiba. E Deus está falando: vai para Sepetiba. Vai mergulhar lá. Vai para a Ilha do Governador. Vai dar uma nadada no óleo. E às vezes Deus quer abençoar a gente. Deus está nos direcionando, mas a gente quer escolher para onde quer ser abençoado. E Deus está falando com pessoas: para de escolher onde é que você quer ser abençoado. Quem decide aonde eu vou te abençoar sou eu. Porque quem vai te abençoar sou eu. Então eu decido onde eu te abençoo. Mas o que Deus queria tratar? Deus é tão tremendo com Naamã, porque ele ouve a serva dizer. Porque ele está leproso, ele é um chefe, ele tem, sabe, uma postura, ele tem um respeito, sabe, ele é o chefe do exército, ele é tremendo. Glória a Deus por isso, só que ele é leproso. E Naamã precisava de cura, e a serva vai dizer: ah, se ele estivesse em Samaria e visse o profeta que está lá. E aí ele toma a decisão de ir no rei dele. Por que ele toma a decisão de ir no rei dele? Porque os reis dele já não resolviam. A adoração aos deuses dele já não resolvia. Quantas vezes deve ter tentado? Quantos sacrifícios deve ter feito? Quantas vezes chamou o Deus dele, mas a lepra não parava. E ele resolve ir. Mas a Bíblia vai dizer que quando a carta chega ao rei de Israel, ele vai rasgar as vestes. Ele vai dizer: mas como assim? Ele está querendo caso para arrumar briga? Como é que eu não tenho poder de curar ninguém? E aí Eliseu vai dizer: deixa vir a mim, para que vejam que tem profeta em Israel. Quem crê que ainda tem profeta na terra? Quero ser profeta para a tua vida hoje. Deus decidiu te abençoar, irmão. Não é porque eu estou falando, não, é porque Deus já decidiu. E ele vai dizer, ele vai chegar adiante, vai se caminhar até o profeta. A Bíblia vai dizer, depois tu medita lá, em 2 Reis 5, Eliseu nem recebe ele. Ele vai mandar um recado para mergulhar no rio. E ali você vai conhecer realmente quem está esperando algo de Deus. Porque Naamã estava indo para ali com muito achismo. Naamã estava indo ali com a postura dele. Naamã estava indo ali, sabe, na condição dele. Sabe, em outras palavras, Deus está dizendo aí: Naamã, para você receber o que tu quer, tu tem que descer. Tem que mergulhar. Por isso que Deus aponta para o Jordão, porque Jordão aponta para a humilhação. Não importa o que eu faço,
Não importa se eu canto muito, não importa se eu prego muito, não importa se eu oro muito, não importa se Deus me derrama muito poder, eu tenho que ir lá no Mar Morto, eu tenho que descer, eu tenho que me humilhar diante de Deus. E aí por isso que o profeta manda ele ir para o Jordão. Ele vai reclamar, e olha como é que Deus faz. Deus usa uma servinha na casa dele, que foi levada cativa. Aí ali ele recebe uma palavra de esperança. Ele vai até o rei, só que quando ele chega lá próximo do profeta, o profeta não recebe, ele não gosta da instrução. E Deus está falando com pessoas aqui: siga a instrução de Deus, porque a tua te levou até você ficar leproso. Os teus caminhos, as suas decisões te trouxeram lepras, te trouxeram chagas, te trouxeram doenças. E Deus está falando: siga a instrução de Deus. Meu Deus. E ele ia voltar. Escuta o que eu estou falando. Tem gente que não quer seguir a instrução. Está perto da bênção, está perto da cura, mas está dando as costas porque não gosta da instrução. E o que está acontecendo com ele, pastor? Está voltando leproso. A decisão era de Naamã: ou desce e mergulha e é curado, ou volta para a terra dele leproso. A decisão era dele. A decisão é minha e tua. Ou eu sigo a instrução, ou eu volto leproso. Ou eu sou curado obedecendo a Deus, ou eu volto a viver leproso. Ou eu volto a viver escondendo, sabe, as minhas chagas, as minhas lepras. Ou eu volto escondendo, sabe, as minhas feridas. Ou eu sou curado por Deus. Quem está entendendo a mensagem, por favor? E aí Deus vai usar um outro servo dele. Senhor, o Senhor já veio até aqui, porque quando tu estuda na história era longe, já viajou dias, sabe, já chegou até aqui, ele te deu uma instrução, já andou até aqui. Deus está falando com pessoas aqui em nome de Jesus, já caminhou até aqui, já sofreu, já está leproso há dias, já está leproso há meses, já está doente há meses, já está com problema há muito tempo, e Deus está falando: ei, tu está pertinho da bênção, segue a instrução. Aí ele vai dar ouvido para o servo. A Bíblia vai dizer que ele mergulha 7 vezes. E quando ele levanta do 7º mergulho, ele está com a pele limpa. Pele limpa. Queria que você se levantasse. Às vezes a palavra lepra é forte, né? Pesada. Mas trazendo para o contexto espiritual, quantas lepras estamos carregando? Porque quando a gente fala da lepra de Naamã, a gente olha para a postura de Naamã. Naamã está acostumado a dar coordenadas. Naamã está acostumado a decidir por onde o soldado vai, a ferramenta que vai usar, a arma que vai usar, qual é a estratégia para derrubar o inimigo. Ele está acostumado a trazer, sabe, relatórios para o rei. Ele está acostumado a dizer: olha, vencemos em tal território, fizemos assim em tal território nós temos que fazer assim, contra determinado inimigo nós temos que fazer assim. Ele está acostumado, só que Deus está falando: ei, você fala demais, está na hora de ouvir. Tem gente que fala demais, mas está na hora de seguir instruções do Senhor. O profeta não recebe ele, irmão. O profeta dá um recado para ele, porque o profeta já sabia com que postura ele vinha. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite: não interessa como você veio, o importante é como você vai voltar. Não sei se tu entendeu, mas vou repetir: não é como você veio, é como você vai voltar. Diante de Deus, diante da visão de Deus, diante das revelações de Deus, diante dos ensinamentos de Deus, independente de ser num culto, independente de ser em nossa casa, independente de ser, sabe, de alguma instrução que Deus nos der, como você sai depois dela? Porque a força da palavra, o poder da palavra, ela tem esse poder de nos curar, de limpar, sabe, de arrancar feridas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e
Alguns anos atrás ele cogitava muito por que as coisas não davam certo direito para ele. Servia a Deus e fazia a obra e viajava e fazia um monte de situação, mas vira e mexe, às vezes quando ele caía, às vezes quando ele errava, e ele ficava cogitando por que fulano era abençoado e ele não era abençoado. Até que um dia que o Espírito Santo pegou ele e falou assim: tu vai continuar vivendo essa miséria, tu vai continuar vivendo essa lepra, porque você é que decide a tua vida. Toma uma posição. Até um dia que ele tomou uma posição e ele começou a ouvir o Espírito Santo falar com ele. Por quê? Porque estamos andando igual Naamã. Não aceito isso, não quero aquilo, eu quero desse jeito, eu quero, sabe, escuta uma coisa, quem é crente aqui, levanta a mão. Tu entregou a vida para Jesus, não é mais tua, é do Senhor. Para de bater com Deus, para de ficar brigando com Deus, para de ficar dizendo para Deus para onde você quer ir, porque é Deus que diz para onde você vai. A gente tem que parar de brigar com Deus, a gente tem que seguir as orientações dele. A Bíblia diz que a obediência é o segredo da sabedoria. Então se eu não obedeço, eu não sou sábio. Se eu não sou sábio, eu tomo decisão errada, uma atrás da outra. Compro quando não é para comprar, caso quando não é para casar, me envolvo com quem não é para me envolver, ando com quem não tem que andar, porque está faltando sabedoria. E Deus, hoje eu li o Salmo 8, fala de sabedoria. Quem quer ter sabedoria? A Bíblia te ensina, irmão. O livro de fé e prática, Bíblia Sagrada. Quer aprender a ser um bom marido? A Bíblia te ensina. Quer aprender a ser um bom filho? A Bíblia te ensina. Quer aprender, sabe, a ser um bom ministro do Evangelho? A Bíblia te ensina. Quer aprender a ser um bom servo? A Bíblia te ensina. Quer aprender a administrar bem as tuas finanças? A Bíblia te ensina. Está tudo lá. E nessa conversa com essa pessoa, ele falou, a Bíblia diz, de que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Do que a gente se queixa do que não deu certo? Foi decisão que tomamos errado. Irmão, alguém aqui acredita que Deus erra? Deus não erra nunca, porque Ele é perfeito, irmão. E por que as coisas dão errado? Porque nós decidimos errado. Eu bato nessa tecla, a vida do homem ela é feita por decisões. Você decide se aceita Jesus ou não. Você decide se casa ou não. Você decide se você trabalha ou não. Você decide se estuda ou não. Você decide se faz uma faculdade ou não. A decisão é sua, mas lá na frente não reclama, porque Deus está aqui prontinho para te orientar. Por isso que eu vou repetir aqui, eu vou encerrar a mensagem aqui. Quando o homem, ele entende o propósito dele nessa terra, ninguém para. Porque quando ele chega nesse nível de entender, a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quem já ouviu isso? Se eu não me engano é Salmos, ou Salmos ou Provérbios. Os passos de um homem bom. Aqui ó, eu vou dar um passo. Eu oro, peço uma direção, e Deus nunca deixa a gente desenganado. Quem crê nisso? Ele vai te instruir, aí você vai dar um passo, direção certa. Pode ter certeza. Por isso que a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos pés, seremos. Por que ele está falando isso? Porque eu adquiri sabedoria, eu tenho direção. Deus falou que é comigo. Quem está entendendo, diga amém. Então cada passo que eu dou, ele é confirmado e é bênção. Não tem como eu estar no Evangelho, não tem como eu servir a Deus e eu não ser abençoado. Quem está entendendo isso, por favor, dá um glória. Não tem como, não tem como, não tem como. Eu estou falando de riqueza, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de prosperidade no sentido, sabe, não te falta nada, irmão. Você é feliz, você é realizado. Por quê? Por que você consegue isso? Porque você é direcionado. Existe uma fonte. Eu vou voltar no irmão. Existe uma fonte inesgotável. Todo dia desce, todo dia desce, todo dia desce. Todo dia está passando, todo dia está entrando no teu território. Todo dia está passando na tua família. Todo dia tu se vira, está lá a bênção. Todo dia tu olha para o rio está lá. Todo dia tu olha para o rio está passando. E é coisa nova toda hora, é coisa nova toda hora, é coisa nova toda hora. Só recebe isso quem crê, irmão. É fonte inesgotável do céu para a tua vida o tempo todo. Então não tem como a vida ser ruim.
servindo a Cristo, não tem como. Se Cristo entrou na minha vida, se Cristo entrou na minha casa, a minha família tem que ser abençoada, a minha casa tem que ser abençoada, a minha saúde tem que ser abençoada, irmão. Todas as áreas da minha vida tem que ser abençoada, porque Ele entrou, Ele é fonte inesgotável. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E o Senhor diz ali, que ali o Senhor ordena bênção. Bênção e vida. Quem recebe isso? Você pode glorificar a Deus aí? Aplauda ao Senhor, amém? Essa palavra do Senhor. Você pode se assentar, vamos dizimar e ofertar para a gente preparar o encerramento do culto. Sabe que essa palavra hoje no teu coração, pedir para as meninas separar um louvor aqui, amém? Vou dar alguns anúncios também.